Você já foi humilhada por alguém que dizia te amar? Pois é, eu fui. E naquele dia, uma parte de mim morreu. Mas outra nasceu decidida a vencer. Meu nome é Kelly. Nasci em um bairro pobre, criada por uma mãe solo que lavava roupa pra fora e por um pai ausente que só aparecia quando queria. Nada na minha vida foi fácil. Desde cedo, aprendi que o mundo não dá nada de graça, principalmente para quem vem de onde eu vim. Eu cresci vendo minha mãe chorar escondido no quarto, com o rosto enfiado no travesseiro para não me acordar. Ela dizia que um dia tudo ia melhorar, mas esse dia nunca chegava. Até que aos 22 anos, entrei na faculdade com uma bolsa integral. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde como secretária. Foi ali que conheci o Gustavo, o homem que mudaria o rumo da minha vida, para melhor e para pior. Gustavo era bonito, inteligente e me tratava como se eu fosse a única mulher do mundo. A gente se conheceu por acaso, quando ele apareceu na recepção da empresa onde eu trabalhava, com uma mochila nas costas e um sorriso tímido no rosto. Ele parecia perdido, procurando o setor de marketing. E eu, sem saber que ali começava algo que mudaria minha vida, levantei da mesa e o levei até lá pessoalmente. Obrigado. Kelly, né? Ele perguntou, olhando o meu crachá. Isso mesmo. Seja bem-vindo. Estagiário? Por enquanto, ele riu. Mas um dia eu ainda vou mandar aqui. Aquela frase hoje me soa como um alerta. Mas na hora, só achei engraçado. Nos dias seguintes, ele aparecia sempre na recepção, mesmo sem precisar. Começava com perguntas bobas. Onde ficava a sala de reunião, se eu tinha visto o chefe dele, se eu tomava café no fim da tarde, era só um jeito de puxar assunto. E funcionava. A gente começou a almoçar junto na praça da esquina. Eu levava marmita, ele comprava um lanche e dividia comigo. Não usava roupas caras, nem ostentava nada. Falava pouco da vida pessoal. Com o tempo, começamos a namorar, e ele fazia questão de dizer que me admirava. Você é diferente, Kelly. Guerreira, independente. Isso me inspira. Ele dizia isso olhando nos meus olhos, com uma sinceridade que eu não soube duvidar. Chegava a me buscar em casa de metrô, mesmo podendo ir de carro. E eu, boba, achava que era amor, achava que era ele escolhendo viver o mundo comigo. Mas hoje vejo. Era só alguém brincando de descer do pedestal, sabendo que podia subir de volta a hora que quisesse. A verdade é que naquela época, ele escondeu de mim que era filho de um dos maiores empresários da cidade. E talvez, se eu soubesse disso, teria me protegido mais, teria mantido meu coração longe. Mas não soube. E me entreguei como quem acredita que, dessa vez, não vai doer. E doeu. Mas antes da dor, veio o encantamento. Gustavo parecia o tipo de homem que toda mulher sonha em encontrar. Ele lembrava das datas. Mandava mensagem no meio do expediente só para perguntar se eu já tinha comido. Uma vez, ele me levou para ver o pôr do sol no alto de um morro afastado da cidade. Subimos a pé, ele com a mochila nas costas e eu rindo da nossa falta de preparo físico. Quando chegamos lá em cima, ele me olhou e disse: "Um dia, eu quero conquistar o mundo, mas só se você estiver lá para ver comigo." E eu acreditei. Acreditava que aquele cara simples, que sujava os tênis na lama, que sentava no chão comigo para comer coxinha da padaria, era o homem da minha vida. O que eu não sabia é que aquilo era só um papel, e o espetáculo verdadeiro estava por vir. Com o tempo, ele começou a me mostrar mais da vida dele. Um restaurante um pouco melhor aqui, uma saída mais cara ali. Eu achei que era porque ele estava crescendo na empresa. Na minha cabeça, ele estava vencendo com esforço. Na realidade, ele já tinha tudo. O dia em que descobri quem ele realmente era foi por acaso. Uma colega da empresa veio até mim na hora do café e disse: "Kelly, é verdade que você está namorando o filho do Leonardo Azevedo?" "Quem?" perguntei confusa. "O dono do Grupo Azevedo, aquela holding gigantesca. Gustavo é o único filho dele." Na hora eu ri. Ri como quem ouve uma piada absurda.
Naquela mesma noite eu o confrontei. Por que você nunca me contou quem você é de verdade? Ele pareceu pego de surpresa. Abaixou a cabeça e respirou fundo. Eu ia te contar. Só estava esperando o momento certo. O momento certo? Gustavo, você é filho de um dos homens mais ricos da cidade e trabalha como estagiário. Isso não faz sentido. Se você é rico, por que está trabalhando? Ele me olhou com sinceridade, mas também com um peso no olhar que eu não tinha visto antes. Eu tentei ser independente. Queria construir algo meu. Por isso aceitei o estágio, escondi meu sobrenome. Eu queria ser alguém além do filho do Leonardo Azevedo. Mas meu pai não deixou. Quando descobriu, ficou furioso. Disse que eu seria uma vergonha para a família. Eu chorei. Não só pela mentira, mas pela sensação de que tudo que a gente construiu estava sustentado por meias verdades. Mas ele me abraçou tão forte naquela noite. Me jurou que tudo que sentia era verdadeiro. E eu, mais uma vez, engoli o orgulho e continuei. Porque eu o amava. Ou achava que amava, que... Quando ele me pediu em noivado, eu senti que todas as dores da vida tinham valido a pena. Eu olhava pro anel, simples, mas lindo, e pensava: viu, mãe? Eu consegui. Ele me escolheu. Eu só não sabia que aquele anel seria a última coisa que eu colocaria com amor, antes de ser obrigada a tirá-lo com dor. Porque por mais que ele dissesse que não ligava para a opinião da família, eu deveria ter escutado o silêncio dele toda vez que mencionei o preconceito dos pais. Deveria ter prestado mais atenção no constrangimento dele ao me apresentar como secretária para os amigos de infância. Deveria ter visto que o amor dele não era forte o suficiente para me defender, nem naquele jantar. A mansão dos pais dele era grande, imponente, iluminada como se fosse palco de um teatro. E eu, ali, claramente fora de lugar. Usei o melhor vestido que tinha. Azul marinho, modesto, mas elegante. Passei perfume, prendi o cabelo, maquiei o rosto com mãos trêmulas. E levei um vinho simples. Era o que eu podia pagar com meu salário de secretária. Quando chegamos, a primeira a me receber foi a mãe dele. Ela me olhou da cabeça aos pés, como quem avalia um objeto usado. Ah, então é você a noiva do meu filho. Sim, senhora. Muito prazer. Kelly. Kelly. Ela repetiu o nome como se engolisse uma farpa. O pai apareceu logo em seguida, com um copo de uísque na mão e um sorriso cínico no rosto. Alto, imponente, de terno sob medida. Me estendeu a mão fria e disse: espero que tenha vindo preparada. Nossa família é... exigente. Não entendi o que ele queria dizer com aquilo. Gustavo apenas sorriu e me conduziu para dentro. A casa estava cheia de gente elegante, joias brilhando sob lustres enormes, sorrisos que não tocavam os olhos. Me senti pequena. E pior, observada. Sentamos à mesa. Serviram entradas com nomes que eu nunca tinha ouvido. Eu tentei me manter discreta, educada. Sorri, agradeci, conversei com leveza. Mas o ambiente era hostil. E eu sentia... Foi quando o pai dele se recostou na cadeira e me encarou como se estivesse prestes a fazer um brinde. Só que o brinde era um ataque. Então, Kelly, me conta. Agora que você vai entrar para nossa família, já pensou no que vai fazer com a mesada que meu filho te dá? A taça quase escapou da minha mão. Todos silenciaram. Os olhos se voltaram para mim, como se eu estivesse no centro de um tribunal. Minha respiração travou. Tentei rir, leve, achando que era uma piada de mau gosto. Eu não recebo mesada nenhuma. Não? Ora, então deve estar saindo tudo do bolso dele. Jantares, viagens, presentinhos. Porque veja bem, com salário de secretária, é difícil bancar um relacionamento com nosso padrão, não é mesmo? O sangue subiu ao meu rosto. Eu senti como se estivesse sendo despida ali, diante de todos. Mas o que mais me doeu foi olhar para o Gustavo e vê-lo ali, calado. E pior, rindo. Sim, ele riu. Pai, para com isso.
Ele murmurou como quem diz chega, num tom quase infantil, mas não defendeu, não enfrentou, não se levantou. Fui eu quem me levantei. Sabe, Sr. Azevedo, eu posso não ter o sobrenome de vocês, posso não ter dinheiro, mas tenho algo que talvez ninguém aqui nessa mesa tenha: dignidade. Eu não sou interesseira. Tirei o anel com os dedos trêmulos. O silêncio era ensurdecedor. Todos me olhavam como se eu tivesse enlouquecido. Eu achei que estava sendo convidada para um jantar de noivado, mas na verdade, fui chamada para uma exibição, uma humilhação pública. Parabéns. Vocês conseguiram. E quanto a você, Gustavo, olhei nos olhos dele e vi apenas covardia. Quando a gente ama de verdade, a gente defende. Você não me defendeu. Entreguei o anel na mão dele, dei meia volta e saí da mansão sem olhar para trás. Na calçada, a primeira lágrima caiu. E foi ali, com o rosto molhado, os pés doendo e o coração em pedaços, que eu prometi para mim mesma: nunca mais ninguém vai me tratar como lixo. Eu vou vencer. E um dia, eles vão lembrar de mim. Quando cheguei em casa, minha mãe estava acordada, sentada no sofá, me esperando. Ela olhou nos meus olhos e soube, sem que eu dissesse nada: o que fizeram com você, minha filha? Me chamaram de interesseira. E ele riu, mãe. Minha mãe respirou fundo, segurou minha mão e falou algo que eu nunca esqueci. Então, levanta e prova para eles que você não precisa do dinheiro deles para ser alguém. Que você pode ir muito além, só com o que você carrega aqui. E tocou o meu peito. Nos dias seguintes, chorei escondida no banheiro da empresa. Mas depois, comecei a planejar. Saí do emprego antigo e aceitei uma vaga pequena numa empresa de tecnologia em crescimento. Eu não entendia nada de programação, mas sabia me comunicar, sabia observar. E mais que tudo, sabia aprender. Trabalhava o dia todo, estudava à noite e no fim de semana vendia doces artesanais para complementar a renda. Um ano depois, eu já era analista de comunicação na empresa. E mais do que isso, tinha desenvolvido um projeto de atendimento automatizado que chamou a atenção do dono da startup. Ele me chamou na sala dele um dia e, com um sorriso curioso, disse: Kelly, você já pensou em abrir sua própria empresa? Já, mas não tenho dinheiro. Então, a gente pode conversar sobre isso. Ele foi um anjo de Deus na minha vida. 2 meses depois, ele investiu em mim. Um valor suficiente para tirar minha ideia do papel. 6 meses depois, minha startup decolou. Pequenas empresas começaram a usar meu sistema. E o nome foi ganhando espaço. Mas por dentro, eu sabia que aquilo ainda não era o fim. Ainda faltava algo. E esse algo chegou 2 anos depois, quando recebi um e-mail de um amigo com um arquivo em anexo. Era uma convocação pública para investidores interessados na compra de uma empresa falida. O nome? Grupo Azevedo. A empresa do pai do Gustavo. Meu coração disparou. Ali estava a chance. Não de me vingar com ódio, mas de devolver, em silêncio, a humilhação que um dia eu engoli sem resposta. Participei da negociação com outro nome. Minha empresa entrou por meio de um grupo de sócios. Fiz questão de não aparecer nas primeiras reuniões. Deixei que eles falassem por mim, só no último dia, quando a venda já estava acertada. Eu entrei na sala. O Sr. Azevedo estava pálido. Gustavo também. A expressão dele quando me viu foi de puro choque. Kelly? Eu sorri. Oi, Gustavo. Que coincidência, né? Ele levantou da cadeira, meio sem saber se me abraçava ou pedia desculpas. Mas eu fiquei parada, intocável. O que você está fazendo aqui? Só vim assinar os papéis. A partir de segunda, sua antiga empresa vai estar sob nova direção. A minha... O pai dele tentou esconder o desespero com um aperto de mão frouxo e palavras mansas. Eu... Me lembro daquele jantar. Eu fui rude. Não. O senhor foi cruel. Eu errei, Kelly. Sim, e eu agradeço. Porque naquele dia...
Vocês me deram a força que eu precisava para descobrir quem eu realmente sou. Olhei para o Gustavo e finalizei. E você foi só um lembrete de que até um amor bonito pode ser fraco. Mas a minha força, essa nasceu no silêncio depois da humilhação. E ali, sem gritar, sem me exaltar, eu saí daquela sala com a cabeça erguida, não com vingança nos olhos, mas com vitória no coração. Às vezes, a vida nos dá exatamente a dor que a gente precisa, para despertar a força que nem sabíamos que tínhamos. Se essa história te tocou de alguma forma, não sai daqui em silêncio. Deixe um comentário contando o que você faria no lugar da Kelly. Curta o vídeo se você acredita que dignidade não tem preço. E se inscreva no canal, porque aqui a gente conta histórias que não apenas emocionam, mas que transformam. Porque cada lágrima tem um motivo, e cada virada começa com uma escolha. Escolha continuar com a gente.